Numa entrevista, né, recente aí, o Spielberg tem falado muita coisa, né? Uma das coisas que ele falou é que, aliás, vou falar duas coisas que ele falou que são interessantes. A primeira é que tem mais realidade do que ficção no filme. Então, aguenta isso aí. Uma outra coisa que ele falou, sabe o que foi? Que o ET de Varginha está sob domínio dos americanos. Isso aí, ele falou isso aí. E falou mais coisas, né? Sobre a ficção, né? Como que essas coisas aí elas se emaranham aí em tudo isso, né? O Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele falou que teve muita coisa que ele inventou, né? Mas que no Disclosure Day tem muita coisa que ele não sentiu nem que precisava inventar, né? Então essa é a questão, né? Então, o Steven Spielberg, 79 anos, um dos caras mais informados e mais bem conectados do planeta, está dizendo que o filme dele sobre OVNI é mais fato do que ficção. É isso mesmo. E o Spielberg diz que a curiosidade dele se intensificou depois dos relatos de 2017 envolvendo pilotos da Marinha Americana e imagens capturadas por sistemas infravermelhos. O que tem acontecido no mundo atualmente, principalmente com relação à liberação de documentos, isso aí surgiu em 2017, quando no New York Times foi publicado um artigo, tá? Mostrando ali pilotos, né? Alta patente da Marinha Americana, falando que teve contatos e tudo mais, e que existiam essas filmagens por aí. O pessoal pediu as filmagens e realmente existia. É o famoso tic-tac, que é aquela navezinha que fica mexendo na frente do caça lá. Desde então, o governo americano ele vem liberando artigos, documentos, tudo isso relacionado a essa época. E não só dessa época, mas coisa recente também. Então tem coisa muito recente que está sendo liberada agora, graças a uma lei que tem nos Estados Unidos, que é a lei da livre informação, né? E o pessoal faz o pedido e é obrigado a ter isso. Então, tá aí, né, o Steven Spielberg falando muito bem disso, né? Falando muito bem disso. E já lá em 2023, né, ele já tinha dito que não acreditava que o ser humano estivesse sozinho no universo e que a coincidência não tá sozinho no universo é um negócio complicado, porque eu vou explicar um negócio para vocês. Eu não acredito, né, que exista vida inteligente fora da Terra. O próprio Spielberg fala uma frase que é a frase que eu uso para me auto-refutar, que ele fala o seguinte: é matematicamente impossível. Por que ele fala essa frase? Porque existe dentro da matemática um negócio chamado teoria dos grandes números que refuta isso aí totalmente, tá? Só que uma coisa que ele esquece e que muita gente esquece quando avalia isso é a janela de tempo. Então a questão não é você tem que ter alguma vida inteligente vivendo na mesma época que a gente, que é uma janela de tempo muito restrita e a uma distância alcançável, o que é uma coisa hoje impossível de se falar. Mas se você pensar pelo ponto só do espaço, seria matematicamente impossível mesmo, tá? Agora, a grande questão é, será que governos eles têm acesso a isso? Será que existem programas secretos que recebem grana? Isso aí os Estados Unidos já provou que tem, né? Que ele tem um programa secreto lá dele que recebeu grana durante muitos e muitos anos. Esse artigo de 2017 acaba comprovando isso. Então, e como seria liberar esses documentos de uma vez? Será que a gente libera em conta-gota, igual o governo americano está fazendo atualmente? Solta um pouquinho, coloca uma coisa. Tudo é tudo aquelas bolinhas passando para um lado para o outro, mas de vez em quando tem uma coisinha ali que chama atenção. Será que é isso que eles querem? Então, esse dia D, o dia do disclosure, é justamente falando do dia dessa grande revelação. Ué, mas revelação do quê? Será que eles já tiveram aqui? Será que eles estão aqui agora andando entre a gente? Então essa é a grande pergunta que a gente quer responder. No filme dele tem ali, né, tem a Emily Blunt está fazendo parte, Josh O'Connor tá fazendo parte, Colin Firth também, Coleman Domingo, o roteiro é do David Koepp, né? Que é o mesmo de Jurassic Park, e a trilha sonora é do grande amigo dele, né, John Williams, né?
Para vocês terem uma ideia, 30ª colaboração entre os dois, tá? Então, será que vai dar frutos aí lá na frente? Nós vamos ver, tá? Nós vamos usar esse filme aí como meio que um pano de fundo, né? Já que tá aí hypado, para poder falar bastante sobre esse lance da vida existir fora da Terra. Vamos apresentar aí primeiro as melhores provas, né? Você pode dizer de provas que nós não estamos sozinhos, a gente tem várias, tá? Para isso. E eu vou defender isso, depois eu viro a mesa aí falando que não tem, né? Que é o que eu não acredito que tenha vida inteligente fora da Terra, tá? Só acredito que tenha vida simples, microbiana e tudo mais, tá? Então nós vamos começar falando dessa grande questão aí que atormenta, né, a cabeça de todos. Mas antes da gente continuar, quando a gente fala, né, desse negócio de vida no universo e tal, uma coisa que a gente tem que ter em mente é a escala do universo que a gente está falando. O Sol, por exemplo, ele é uma estrelinha só, uma estrela média, a classificação correta do Sol, ele é uma anã amarela, né? Anã amarela. Só na nossa galáxia deve haver aí cerca de 400 bilhões de estrelas e a gente tem cerca de 2 a 3 trilhões de galáxias no universo. Então, expõe esse número aí. A gente não consegue nem falar o número que dá, tá? Mas é um número muito grande de estrelas. O problema é o seguinte, né? Que não é toda estrela que tem planeta na sua zona habitável, isso aí já corta um monte. Não é estrela que teria planetas rochosos e na zona habitável, também já vai cortando um monte. Então, é aquilo que eu falo, embora o universo possa ser infinito no espaço e tudo mais, as condições para a vida existir não são infinitas, tá? Então, isso é muito interessante da gente falar, tá bom? Então, mas imagina que eu tenho nessas centenas de bilhões de estrelas, né? Com bilhões de galáxias e tudo mais, o resultado é um número aí de estrelas no universo observável que beira o 10 elevado a 22, que é o 1 seguido de 22 zeros, que não dá nem para falar o que é isso, né? Eu acho que chega ali num certo valor que a gente já perde o que tem que falar, tá? O pessoal fala que tem mais estrelas no universo que grão de areia nas praias ou nos desertos da Terra somados, tá? Então, essa que é a questão quando a gente fala que é muita coisa que tem pelo universo. É muita coisa, mas para a vida existir não precisa de tanta coisa assim não, tá? Muito bem. Nos últimos 30 anos, até 1955, a gente não tinha confirmado nenhum planeta, né, fora do sistema solar, e depois em 1995 a gente descobriu o primeiro, e hoje nós já vamos para 6.000 exoplanetas. Só que uma coisa é falar de vida inteligente, outra coisa é detectar bioassinatura em exoplaneta, que é difícil demais também, mas a gente precisa ter essa questão aí. Dos 6.000, obviamente, boa parte deles são gigantes gasosos e tal, então não teriam vida, são poucos o que tem o tamanho da Terra orbitando a estrela certa e tudo mais. Então isso tem que ser levado em consideração também. Beleza? Então, assim, com tanta estrela, com tanto planeta, né? Isso 6.000 são planetas que a gente descobriu, tá? Então agora imagina que toda estrela que está por aí, que tem ali um disco ao seu redor, pode gerar planeta, né? Com tanta estrela, com tanto planeta, com tanto tempo, como é que a Terra seria o único lugar com vida? E muita gente acha que a gente é especial por conta disso, né? Então essa é um grande argumento que tem por aí. Como eu falei, né, a lei dos grandes números me refuta imediatamente, num primeiro momento, mas depois quando a gente começa a entender o que é ser vida, né, o que é ter vida,
a gente precisa de muitas outras coisas que talvez a gente tenha se perdido já.